Palavra do Senhor, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos estar refletindo sobre a igreja que Deus quer. E você vai pensar em você. E eu vou pensar em mim, aliás. Já venho pensando, né? Que primeiro a palavra nasce no coração daquele que vai transmitir, senão ele nem pode transmitir. Atos capítulo 2, vamos ler a partir do verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Muitas. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e caindo na simpatia de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém. Meus queridos, nós somos cristãos e nós somos evangélicos. Cristãos no sentido de que somos simpatizantes e procuramos seguir os ensinamentos de Jesus. Evangélicos porque somos pautados no evangelho que esse Jesus deixou para nós. Agora, muitos de nós, como igreja local, existem das mais diversas modalidades. Uma trabalha com grupo familiar, outro trabalha com célula, outro trabalha com cruzadas, outro trabalha com ministério específico, como o Ministério da Família, Ministério de Casais. E assim, queridos, cada igreja local tem tipo um carro-chefe. Faz muitas outras coisas, mas tem um carro-chefe, que seria a marca daquela igreja local. E cada um buscando ajustar-se ao coração de Deus, a ser a igreja que Deus quer. Eu não tenho absolutamente nada contra nenhum dessas modalidades que são biblicamente convencionais. Não. Mas, meus queridos, a igreja que Deus quer mesmo, ela extrapola a tudo isso. Pode ter tudo isso, mas extrapola tudo isso à luz das Escrituras. Uma igreja que me chama muito a atenção, queridos, que se eu pudesse eu imitaria, mas eu não posso imitar, porque por trás disso está o Espírito de Deus, tem que ser conduzido pelo o Espírito de Deus. Mas uma igreja que para mim é modelo, é a chamada igreja primitiva. Igreja que nasceu nesse texto aqui. Com a descida do Espírito Santo, o chamado evento do Pentecostes, todos ali ficaram cheios, ficaram
repletos de ousadia e de intrepidez espiritual. Dentre eles, Pedro se levantou, aquele Pedro covardão, né? Que negava Jesus até para pessoas simples. Agora o homem está turbinado pelo Espírito. E ele então se põe de pé, prega um evangelho tremendo, apresenta Jesus, a ressurreição de Jesus. E nessa pregação já se rendem quase 3.000 almas. E daí esse número seguiu para 5.000 almas, depois milhares e depois milhares de milhares. Mas ela nasceu aqui, dentro desse contexto que lemos. E como se comportava essa igreja? Quem era essa igreja? O que acontecia nessa igreja? É sobre isso que eu gostaria que nós estivéssemos refletindo nessa noite. E quando estivermos refletindo, queridos, não vamos pensar, a igreja Calel, a igreja Assembleia de Deus, a igreja presbiteriana, a igreja batista, mas vamos pensar em nós. Eu não sou igreja, você não é igreja, mas nós juntos somos a igreja de Jesus. Só que para formar essa igreja precisa de mim e de você. Então vamos pensar individualmente para ver se todas as pessoas fossem como eu. Será que a igreja seria assim? Ou será que a igreja não seria assim? Meus queridos, em primeiro lugar, a igreja que Deus quer é uma igreja que tem a experiência pessoal da revelação, da manifestação do poder de Deus. Eu disse experiência pessoal, não é a experiência do outro, mas a minha experiência pessoal da manifestação do poder de Deus. E eu quero aqui, queridos, compartilhar umas experiências pessoais na minha vida, no meu ministério. Uma delas é a seguinte: eu sempre admirei os auditórios por onde eu prego. Sempre admirei muito. Como admiro esse agora. E admirar em que aspecto? É que eu estou falando e você está atentamente me ouvindo. Eu sempre admirei isso. Por onde eu vou, eu admiro isso. Muito. Até hoje à tarde, refletindo, eu pensei numa experiência que eu tive lá em Bertolínia, no Piauí. Por falar em Bertolínia, no Piauí, eu vou me referir ao pastor Cosmo, cuja esposa, missionária Simone, está nos dando o privilégio da sua presença aqui hoje. Depois, os irmãos que não conhecem irão conhecê-la. Os pastores da região, queridos, promoveram um evento patrocinado pela prefeitura, porque foi um evento relativamente caro, e eu fui o convidado para levar a mensagem. Tinha uma banda muito, muito boa, gostei muito daquela banda, infelizmente nunca mais vi, mas de meninos crentes, um estilo um tanto diferenciado, um palco maravilhoso, um evento externo. Foi algo que me chamou muito a atenção. Inclusive, a minha foto do WhatsApp é desse momento lá, que tinha uma imprensa fazendo a cobertura, e eu vi isso na internet, copiei essa foto e está lá. Mas o que eu quero dizer com isso, queridos, é que ali deveria ter em torno de umas 3.000 pessoas, talvez. Muita gente, muita gente. E aquele louvor muito bom, muito animado. E eu pensando ali, eu participando ativamente do louvor, me envolvendo com aquela adoração, mas pensando, meu Deus do céu,
quando eu tomar a palavra aqui para pregar, esse povo vai sumir tudo. Quem é que vai ficar aqui quieto, ouvindo uma voz rouca, chata, difícil, agredindo os seus tímpanos aqui? Não vai, não vai. Mas, meus queridos, para surpresa minha, para surpresa, quando começamos a falar, é como se multiplicasse esse auditório que agora, muitas vezes, umas 3 vezes, não, muitas mais vezes, o povo atento, como você está atento agora, aqueles que eu não conseguia ver por causa da distância, mas eu percebi que estava todo mundo ou em pé ou sentado na calçada em algum lugar, muito atento, me ouvindo. Na hora da transmissão da palavra, e aquilo me chamou muito a atenção. Então eu admiro muito isso. Só, queridos, que eu fui convidado para pregar num congresso de libertação em Varsóvia, na Polônia, numa igreja pequena, metade dessa. E tinha um intérprete contratado pela igreja para as atividades. E eram muitas atividades, 3 por dia, durante 3 dias. Só que no primeiro dia que eu fui pregar, uma coisa me chamou a atenção. Porque além do tradutor principal, oficial, do meu lado, eu estava percebendo muita conversa. A igreja é pequena e gente conversando. E eu achei aquilo muito estranho, e aquilo, eu nunca tinha tido aquela experiência daquele jeito, e eu me senti um tanto assim, perturbado, mas, estou noutra cultura, é outro contexto, vou fazer o que Deus está mandando e pronto. Depois eu fui indagar, por que as pessoas estavam conversando? Aí eles me disseram, olha, aqui tem alguns países representados, não só poloneses, tem alguns países, eu esqueci quantos países estavam ali participando daquele congresso. E esses países precisavam de intérpretes do seu lado, ali próximo, porque senão eles não iriam entender nada. E também não podia colocar 5, 6 intérpretes lá, porque quando desse uma palavra aqui, até que 6 traduzisse, não ia terminar nunca o culto. Então eles esquematizaram dessa forma. Próximo a 3, próximo a 4, próximo a 2, tinha um intérprete. Então a gente falava, o intérprete oficial interpretava, traduzia, e a partir daí, eles que conheciam o polonês, então fazia a interpretação para aquelas respectivas representações daquelas nações. Eu entendi, entendi. Agora, meus queridos, por que eu estou dizendo isso? Por quê? O que isso tem a ver com a revelação, a manifestação do poder de Deus? Por quê? É porque na igreja primitiva, queridos, a igreja primitiva teve uma experiência da revelação do poder de Deus de uma forma simplesmente extraordinária, miraculosa e quase que única na história da igreja. Desde o período bíblico até o período pós-bíblico. E eu disse quase única porque não foi única. Eu vou dizer por quê. E que experiência foi essa? É que ali estavam os judeus pregando a palavra de Deus, e diz o texto que todas as nações do mundo estavam ali reunidas. E eles todos ficaram perplexos,
porque eles entendiam que aqueles que estavam falando eram judeus, e eles estavam falando na língua deles, só que todas as nações que ali estavam representadas, cada um ouvia falar na sua própria língua, e isso deixou aquele povo simplesmente perplexo. Mas também pudera, né? Pudera. Para cada nação daquela tinha um intérprete, não é isso? Não! Ali quem era o intérprete era o Espírito Santo de Deus. A revelação, a manifestação do poder de Deus, traduzindo aquela palavra naquelas diferentes nacionalidades. É como se você fosse polonês, americano, japonês, e eu fosse brasileiro e estivesse aqui falando em português, e você entendendo na sua própria língua. Isso é manifestação do poder de Deus. Eles experimentaram isso. A igreja primitiva experimentou isso. Conheço a história de um missionário, por isso que eu disse que isso aqui é quase que único na história, mas não é único. Conheço a história de um missionário que chegou numa nação para pregar, ele não conhecia a nação, a língua daquela nação, mas o seu coração ardia para falar de Jesus, mesmo porque ele estava ali, era para evangelizar. E um determinado dia ele estava assim, incomodado para evangelizar uma determinada pessoa, mas eu não conheço a língua. Até que ele disse, eu vou lá falar. E saiu, foi e falou no seu próprio idioma. E quando ele começou a falar, aquela pessoa começou a se derreter, porque começou a entender na sua própria língua o que ele estava falando. O Espírito de Deus foi o intérprete daquele missionário naquele momento. Um homem simples. Uma outra história que me deixou muito assim impactado. Um homem simples, muito simples, inculto, mas tinha um amigo professor de inglês. Professor de inglês. E ele o convidava muito para ir à igreja. Vamos à minha igreja, vamos à minha igreja. Até que um dia esse professor de inglês foi para a igreja com ele. E num determinado momento, alguém foi tomado pelo Espírito Santo do Senhor e começou a falar num idioma que ninguém estava entendendo. E falou para aquele homem muita coisa, em línguas. E aquele irmãozinho depois veio para o seu amigo e disse, meu querido, me perdoa. Aconteceu aquela cena lá, aquela irmãzinha foi fazer aquilo lá com você, e você não entendeu nada. Ele disse, o quê? Aquela mulher falou no inglês mais perfeito que eu já vi na minha história. E ela disse isso. E eu quero entregar minha vida para Jesus. Oh, aleluia! Isso é experimentar a revelação do poder de Deus. A igreja primitiva experimentou isso. Mas essa mesma igreja, lá na frente, no capítulo 4, reunida em oração numa casa, diz a palavra que o lugar onde eles estavam reunidos tremeu. Eu disse o lugar, eu não disse uma pessoa. O lugar tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito de Deus e com ousadia anunciavam a palavra. Tremeu o lugar. Meu querido, a pergunta é a seguinte: a igreja que Deus quer é uma igreja que tem experiência pessoal com a manifestação do poder de Deus na sua vida. Então a pergunta é a seguinte: se eu te chamasse aqui agora, te passasse o microfone e dissesse, diga para mim, assim, algo que está na
ponta da sua língua a sua experiência da revelação, da manifestação do poder de Deus na sua vida. Qual experiência você contaria? Que experiência contaria? Não precisa ser daquela extraordinária, pastor, eu cheguei na UTI e mandei fechar a UTI em nome de Jesus, mandei todo mundo levantar e sair correndo. Não precisa ser tão grande, ser mais uma menor, uma pequena, mas aquela que você entende que Deus revelou o seu poder ali. Qual a experiência? Dentre muitas outras, queridos, que eu já vi na minha vida pessoal e no meu ministério, eu quero contar uma bem pequena, para não dizer grande, porque a revelação do poder de Deus não tem nem pequeno nem grande. Se é só Ele que faz, é enorme, mas na perspectiva humana é quase que insignificante. Eu morava nas Quenielas de Taguatinga e eu precisava ir para o Recanto das Emas, quando a gente estava fundando o Recanto das Emas, a igreja do Recanto das Emas, igreja presbiteriana Betesda. Só, queridos, que eu precisava de dinheiro para pagar o ônibus, porque eu não sei porquê, mas eu não estava com carro, não tinha carro. Sempre tive, mas eu não sei porquê, eu não tinha carro naquele momento. Eu teria que ir de ônibus, mas eu tinha que ir. E não tinha dinheiro. Eu podia ter cheque, algum dinheiro no banco, mas dinheiro para pagar um ônibus eu não tinha. E eu revirei o apartamento e não encontrei. E o horário chegando, meu Deus, eu tenho que ir, eu preciso ir. A volta, tudo bem que os irmãos lá vão me ajudar, mas eu preciso de dinheiro para ir. E aí eu desci do meu apartamento, um tanto assim desorientado, como se estivesse indo, mas sabendo que não podia ir, porque não estava com dinheiro para pagar o ônibus. E chegando lá embaixo, na parte térrea do prédio, eu fiquei, meu Deus, não aparecia ninguém para eu pedir um dinheiro emprestado. Eu disse, Senhor, isso me marcou, Senhor, eu vou voltar lá no apartamento. E o Senhor vai revelar o seu poder, vai manifestar o seu poder. Eu vou achar um dinheiro para eu pagar o ônibus. Queridos, eu fui exatamente em cima das moedas. Parece que Deus, enquanto eu estava subindo, foi lá e colocou e eu peguei. E aquilo foi uma experiência extraordinária que eu tive com meu Deus. Porque eu tenho absoluta certeza que se Ele não colocou lá, mas Ele me indicou onde é que estava, porque eu fui em cima, mesmo porque eu não podia mais perder tempo, não tinha mais tempo a perder, o horário já era exíguo. E eu pensei numa experiência também que o irmão João Alves teve. Irmão João Alves, está me ouvindo, irmão João Alves? Irmão João Alves teve. Esse irmão, queridos, ele estava pintando a casa dele. E ele me contou isso quase que chorando. Ele estava pintando a casa dele e ele se descuidou e emassou o teto e tapou um buraquinho onde pendurava um gancho para a lâmpada. Ele emassou. E depois veio e pintou. E na hora de colocar a lâmpada, e agora? Como é que eu vou achar esse buraquinho aqui? E ele começou a ficar desesperado. Não foi por nada, é porque ele tinha certeza que ia levar uma peia da irmã Lourdinha. Por isso que ele se desesperou. E ele foi e orou, como nunca tinha orado antes. Deus, me ajuda, me ajuda. E foi lá, queridos, com esse parafuso. E ele não tentou duas vezes. Foi exatamente no local. Esse irmão ficou
tão perplexo assim com a revelação, com a manifestação do poder de Deus naquele momento, que ele ficou assim adorando a Deus e rejubilando, e glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E aí, irmã Lurdinha, que foi? Está ficando doido? Não foi, irmã Lurdinha? É porque Deus, ele chorando, porque Deus é maravilhoso, meu Deus é maravilhoso. Então, está doido? Eu falei, não, Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. E aí contou a história. Ele ficou tão alegre, queridos, e glorificou a Deus por dois motivos. O primeiro é porque ele teve a experiência pessoal com a revelação do poder de Deus na vida dele. E o segundo motivo pelo qual ele glorificou a Deus é porque agora ele não iria apanhar mais da irmã Ludinha. Queridos, é pequeno, mas a gente tem algumas experiências juntas também que são maiores, né, na perspectiva humana. Nós estávamos no Piauí, queridos, na cidade de Santa Luz. E de repente uma pessoa foi lá na escola onde nós estávamos hospedados, nos chamar para orar por um bebê, que estava muito mal, muito mal. E nós dissemos, por que não trouxe logo? Ela disse, porque ele não aguenta, ele está morrendo. E nós fomos rapidamente lá, irmão João, eu acho que o pastor Luiz Carlos, de Santo Antônio Descoberto. E como disse o irmão João, né, só estava a titelinha batendo assim no peitinho dele. Quando colocamos a mão ali, queridos, no peitinho dele, oramos, ele simplesmente desfaleceu. Eu disse, coloque ele na cama. Coloque ele na cama. E aí ele desfaleceu, eu disse, acabou, morreu. Mas meus queridos, a partir daquele momento, aquele menino nunca mais teve nenhum problema e ficou vivo, completamente vivo e sarado para a glória de Deus. A igreja que Deus quer, queridos, é a igreja que experimenta a manifestação do poder de Deus. Qual é a experiência com o poder de Deus que você tem? Segundo lugar, queridos, a igreja que Deus quer é uma igreja que pensa com um entendimento unânime, com um entendimento de unidade, de conformidade, em tudo que vai fazer. A igreja primitiva era essa igreja. Essa igreja, queridos, perseverava, sublinhe essa palavra na sua mente, perseverava unânime, todos os dias, no templo, no partir do pão, nas orações, de casa em casa. A vida daquela igreja era uma vida de unidade, de unanimidade. Existe, queridos, ou existiu, melhor dizendo, um pensador, escritor, filósofo, um monte de coisa, lá na cidade de Recife, Pernambuco. Eu esqueci o nome dele agora, exatamente. Eu esqueci, me deu um branco. Esse homem, queridos, ele disse uma coisa que viralizou. Muita gente repete isso. Ele disse, toda unanimidade é burra. Muita gente conhece essa expressão. Toda unanimidade é burra. Talvez toda unanimidade que ele conhecesse. Porque certamente ele não conhecia a unanimidade bíblica, a unanimidade sobre a qual a palavra de Deus se refere. Porque, meus queridos, não existe estratégia mais forte e mais poderosa do que a fragmentação
de qualquer segmento social. A fragmentação de um segmento social, queridos, enfraquece. Uma igreja fragmentada é uma igreja fraca. Uma empresa dividida é uma empresa fraca, não vai subsistir. Uma família dividida não vai subsistir. Quando o marido tem a esposa como concorrente e não como sócio, ou vice-versa, um competindo com o outro, qualquer segmento social dividido não subsiste. Qualquer reino dividido contra si mesmo não subsiste. Este é o princípio que Jesus estabeleceu. Mas qualquer segmento unificado nos propósitos, nos projetos, nos ideais, nos sonhos, é forte. Uma igreja unida nos seus sonhos, nos seus projetos, seus ideais, é uma igreja forte, porque não há brecha para Satanás agir. Por que que os irmãos acham, presta atenção, por que que os irmãos acham que a ideologia comunista divide a sociedade? Por quê? Por que que há uma ideologia que joga negro contra branco, rico contra pobre, analfabeto contra intelectual, nordestino contra sulista? Por quê? Homossexual contra heterossexual e vice-versa. Por que divide assim? É porque se dividir enfraquece, e enfraquecendo fica fácil de eu dominar. Por que que faz levante de membros da família contra sua própria família? Pai contra filho, filho contra pai. Porque enfraquece. Enfraquece as estruturas da sociedade. E enfraquecendo, aí eu tenho tudo nas mãos. Porque ela não tem mais força. Eu vou dominá-la. Eu vou fazer como Hitler disse. Pega uma galinha, depena ela, pena por pena. Pena por pena. E depois pegue um punhado de milho e vai jogando carocinho por carocinho. E você vai ver que essa galinha vai te seguir para onde você quiser que ela siga. Vamos fazer assim com a sociedade. É assim com as pessoas. Você empobrece as pessoas. Você depena a sociedade. Depois você joga uns carocinhos de milho, uma cestinha básica ali, de um feijãozinho ultrapassado, uma bolsinha família acolá, uma coisinha por aqui, outra para acolá, e vai ajudando assim, e todo mundo vai ficar nas suas mãos. Meus queridos, o diabo trabalha, quem estuda a matéria de guerra espiritual sabe que Satanás trabalha para demolir, enfraquecer e depois demolir as estruturas. Quando se vai demolir um prédio, queridos, as bombas não são colocadas nos tijolos, mas nas estruturas, ou na estrutura global. Tijolo cai automaticamente. Esse templo aqui não cai sem primeiro derrubar essas colunas de vermelho que está aí. Satanás trabalha nas estruturas.
E o que é estrutura? Estrutura é escola, estrutura é família, estrutura é igreja, estrutura é legislativo que elabora as leis, estrutura é judiciário que interpreta ou que deveria interpretar as leis, é o executivo que aplica as leis e os recursos da nação. O diabo trabalha nessas estruturas. Hoje mesmo eu recebi uma foto de uma mulher seminua com dois chifres grandes, vermelhos, voltados para baixo. Ela estava de quatro, e com uma sela de cavalo sobre ela, e com umas pinturas no rosto, a coisa mais demoníaca possível, aluna de uma faculdade. O que é que se está ensinando nas faculdades? É uma estrutura. Quem é que está saindo dali? Como é que está a cabeça de quem está sendo formado nessa estrutura aí chamada escola, chamada universidade, faculdade, escola? Como é que é a cabeça desses alunos formados? Então o diabo trabalha nas estruturas, porque daí então enfraquece a sociedade, divide a sociedade. A igreja primitiva tinha força. Por que a igreja primitiva tinha força? Porque ela era unânime. Não havia ninguém necessitado na igreja primitiva, porque todos tinham o mesmo sentimento. Todo mundo se envolvia com todo mundo. Todo mundo se preocupava com todo mundo. Era uma igreja forte, era uma igreja poderosa, era um instrumento poderoso nas mãos de Deus, era uma igreja usada por Deus, porque era uma igreja que andava numa direção só. Oh, meu querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Seja dentro da igreja, seja na sua família, seja lá na sua escola, a sociedade que você pertencer, que tem uma liderança, se ele não estiver mandando você fazer uma coisa absolutamente errada, pecaminosa, obedeça. Porque é simplesmente o jeito dele trabalhar, ainda que seja o pior. Se você, como liderado, estiver disposto a submeter, vai chegar a algum lugar. Mas se dividir, acabou. Reino dividido contra si mesmo não subsiste. A igreja primitiva perseverava, unânime, todos os dias. No templo, no partir do pão, de casa em casa, nas orações, tudo. Toda a vida da igreja tinha unanimidade. Então, lamento, mas esse pensador de Recife, ele não pensou tanto quando ele disse que toda unanimidade é burra. É um raciocínio absolutamente equivocado quando confrontado pela palavra de Deus. Terceiro lugar, queridos, terceiro lugar, a igreja primitiva, ela sabia interpretar as intervenções sobrenaturais de Deus na sua vida pessoal. Ela sabia explicar o que Deus fazia na vida dela. Sabe um exemplo? Pedro e João
saem para a oração das 3 horas da tarde no templo. A hora nona, 3 horas da tarde. Quando chega lá diante da porta, conhecida como Formosa, tinha um homem lá, coxo, de aproximadamente 40 anos de idade, um pouco mais. E pede ajuda para Pedro e João. E Pedro, como sempre, é o primeiro a tomar a palavra, é o mais afoito. Aí, cara, como conheci um colega meu, sempre você pedia um dinheiro para ele, ele enfiava a mão no bolso assim, colocava, estou liso. No seu bolso está liso, meu. E lá no banco, e tem cartão e não, tem cheque, tem nada. A primeira coisa que eu falei, estou liso. Então Pedro falou isso, estou liso. Grana, me desculpa, mas não tem. Sou missionário. Missionário normalmente tem muito dinheiro, não. Agora, eu posso orar por você? Eu tenho uma coisa que eu poderia dar para você. Levanta em nome de Jesus e anda. E ele se levantou e andou e entrou no templo, saltando e glorificando a Deus por aquilo que acontecera com ele. Todo mundo ficou assim, porque ele era conhecido já. Aquele homem já era conhecido. Todo mundo conhecia. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Todo mundo perguntando o que aconteceu. E isso deu problema, queridos. Eles foram chamados perante as autoridades, o sinédrio. E perguntaram para ele, vem cá, com que poder, ou em nome de quem, esse homem está curado? Queridos, quando eu vejo isso, quando eu leio isso, agora que não é mais aquele Pedro covarde, mas aquele Pedro que estava no Pentecostes e foi cheio do Espírito, eu vejo na minha imaginação um homem que cresceu. Que oportunidade extraordinária! E ele diz, visto que hoje sou interrogado a respeito de um homem enfermo que foi curado, eu quero que vocês saibam e que todos os anciãos de Israel saibam que foi em nome de Jesus Cristo Nazareno. E aí ele diz, aquele que vocês crucificaram. Olha, ousadia desse homem. Saibam que foi em nome dele que este homem está curado diante de vocês. Agora, ele não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora conclama a todos que se arrependam. Aleluia. Queridos, Pedro não disfarçou. Pedro não se acovardou para explicar a intervenção de Deus na sua vida, na vida daquele homem. Pedro não escondeu nada, Pedro não se acovardou, Pedro não disfarçou. Porque ele poderia ter dito, não sei, de repente ele nem estava aleijado não, de repente ele estava só sentindo algumas dores e se animou, resolveu levantar. Ou demos um chazinho para ele aí, e ele melhorou rápido, alguma coisa dessa natureza. Ele disse exatamente o que havia acontecido. A pergunta que eu faço é a seguinte:
Você era uma pessoa ontem. Você é outra pessoa hoje. Nós tivemos 2 dias seguidos aqui na quarta-feira de testemunho do pastor Márcio, porque num dia só não foi suficiente. Também 2 não foram suficientes, mas ele fez um resumão. Ele era uma pessoa e hoje ele é outra pessoa. Agora, o testemunho dele interpreta exatamente o que foi que aconteceu com ele. O que eu quero perguntar, meu querido, para você é o seguinte: quando alguém diz para você, você não anda nas baladas aí com a gente, você não toma uma biritinha com a gente, você não dá uma saidinha aí, dá uma puladinha de muro. Eu vejo você com a Bíblia entrando na porta de uma igreja. Por que isso? Você não era assim antes. O que aconteceu com você? Qual é a sua interpretação? Qual é a sua explicação? Seria mais ou menos, eu encontrei um amigo daquela igreja, e aí ele me convidou para ir lá, e eu fui, e cheguei lá, ele me apresentou para várias outras pessoas. Pense num povo legal, pense num povo bacana, um povo que se preocupa com a gente. Cara, é o seguinte, é impressionante, eu estava precisando de uma ajuda financeira, não é que me ajudaram, é impressionante. Ou então assim, cara, eu sou jovem, e eu conheço uma jovem de lá, e ela é bonitinha, eu estou de olho nela, ou vice-versa, e eu tenho ido lá, e tem sido muito bom. E também é muito bom ler aquele livro lá, a Bíblia, a gente aprende muita coisa, tem recebido muitas graças lá. Qual tem sido a sua explicação? Tem sido essas mentiras, essas babaquices? Ou você tem dito, eu conheci um homem chamado Jesus de Nazaré, ele perdoou os meus pecados, me libertou, e agora eu estou servindo a ele, e ele mesmo que libertou a mim, transformou a minha vida, mudou a minha história, também pode mudar a sua. Qual é a sua interpretação, meu irmão? Pedro meteu o dedo na cara daquelas autoridades. Saibam que foi em nome de Jesus, aquele que vocês aí crucificaram, foi em nome dele que este está curado diante de todo mundo. Essa é a igreja que Deus quer. Ousada, intrépida, corajosa, destemida, verdadeira. E em último lugar, queridos, a igreja que Deus quer é uma igreja cujo sobrenatural já adquiriu uma roupagem de naturalidade. Tipo, por exemplo, você diz assim, em 1970, eu me lembro como hoje, eu orei por uma pessoa e ela foi abençoada. Ou foi curada, ou estava precisando de emprego, e rapidamente arrumou aquele emprego. E eu sei que aconteceu, foi maravilhoso. Mas foi quanto? 1900 quanto mesmo? Tá, mas e no ano 2000? Já aconteceu alguma coisa? O sobrenatural na nossa vida precisa acontecer com a certa
regularidade tal que ela adquire uma roupagem de naturalidade. De naturalidade. Que quando você for dar um testemunho do sobrenatural de Deus na sua vida, você fica perguntando qual testemunho que eu vou dar. Porque são muitos. Já vem acontecendo tanto na minha vida por misericórdia e por graça do Senhor, que eu vou escolher qual é o que eu vou contar. Na igreja primitiva, queridos, os apóstolos eram usados para fazer tantos milagres, tantos sinais e prodígios. O sobrenatural de Deus era tão patente na vida e no ministério dos apóstolos na igreja primitiva, que aconteceu um fato que me chama muita atenção. A comunidade já estava acreditando tanto, mas tanto, no poder de Deus que estava na vida dos apóstolos e naquela igreja, que eles já acreditavam que se eles pegassem uma pessoa enferma, de qualquer enfermidade que fosse, e levasse para a cidade, numa camilha, numa maca, numa cama pequena, e colocasse ali na calçada. E se Pedro fosse passando por lá, e o sol batesse o contrário, e a sombra de Pedro projetasse naquele doente, ele seria curado. Eles já acreditavam nisso. Porque o sobrenatural na vida da igreja primitiva já havia se revestido de uma naturalidade impressionante. É essa igreja que Deus quer, queridos. É essa igreja que Deus quer. Nós estamos pregando e orando por cura às quartas-feiras. Na penúltima, a nossa irmã Amanda trouxe o testemunho dela. Na verdade, foram 2 ou mais, mas ela contou um. Aliás, eu quero contar um. Que tinha uma colega enferma, problema na perna, e ela entendeu que o Espírito de Deus mandava ela orar por aquela colega, e ela relutava ali, até que ela foi. E ela disse, foi sincera, transparente, disse: olha, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não queria orar por você, não. Eu confesso que eu estava relutando orar por você, mas o Senhor está me mandando, eu vou orar. E depois ela esqueceu daquela menina. De repente ela recebe uma mensagem: sabe, aquele dia que o Senhor orou por mim, a partir daquele dia eu estou curada. Deus fez a obra. Meus queridos, como eu disse, não foi só uma vez. Você poderia talvez contar alguns testemunhos, também eu poderia contar alguns outros testemunhos, mas nós não estamos aqui para estender até meia-noite. Mas a igreja que Deus quer, que está no coração dele, é uma igreja cujo sobrenatural se reveste de naturalidade. De naturalidade. Agora, meu querido, fique em pé, sem desviar sua atenção, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para tomar água, nem para nada. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando uma igreja é a igreja que Deus quer, uma coisa acontece. Diz o último versículo do texto que nós lemos.
Aquela igreja, queridos, por causa dessa conduta, aquela igreja caiu na graça de todo o povo. Aquela igreja caiu na simpatia de todo o povo. Mas o resultado final não foi esse. O resultado final, diz o texto, que dia a dia, o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de salvar. O Senhor, Deus, Ele acrescentava à igreja, dia a dia, aqueles que haviam de se salvar. Meu querido, vamos buscar ser de Deus, buscar de Deus ser a igreja que Ele quer, a igreja que está no coração dEle. A pergunta não é mais a que eu lhe faço, mas a pergunta que eu me faço, e que você faz a você mesmo: tem sido eu a igreja que o Senhor quer? Se eu chegar à constatação de que não, eu tenho só uma saída: me jogar prostrado perante o Senhor e dizer: Senhor, faça de mim a igreja que tu queres, a igreja que está no teu coração. Porque a igreja não começa com outro, começa comigo. Vamos orar agora, igreja, em nome de Jesus. Deus, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo eu peço, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de mim, Senhor, tenha misericórdia de cada um de nós, que forma a tua igreja, para que sejamos todos a igreja que o Senhor quer, a igreja que está no teu coração, Pai, para que assim vejamos a revelação do poder do Senhor nesses últimos dias, acrescentando dia a dia aqueles que hão de herdar a salvação. Nesses dias que antecedem a volta gloriosa do Senhor Jesus. Faça isso, meu Pai, eu te peço, em nome glorioso do Senhor Jesus Cristo, porque há poder no teu nome, e nós recebemos esse poder, e nós nos rendemos a ti, e nós abraçamos tudo que do Senhor vem, para que sejamos a igreja que o Senhor quer, em nome dEle e para a glória dEle. Aleluia, amém.